Marcos capítulo 9, versículo 1 até o 7. Começando pelo meio, Começando pelo meio, porque Jesus terminou o que ele estava conversando, dizendo o seguinte para os discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João, lembrando que eram 12 os apóstolos. E ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante. É interessante essa expressão, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. A gente está lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, olha, engasgando. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos diga alguma coisa nessa noite. Esse momento, o momento em que a gente reflete na Tua Palavra, não diz respeito a quem fala, mas diz respeito ao Senhor, porque é a Tua Palavra, é a Tua vontade, e tudo que o Senhor trouxe para a gente, através dos Evangelhos, o Senhor trouxe também não por conta própria. O Senhor nos disse que o Senhor falava das coisas que o Senhor ouvia o Pai dizer. Então, que o Senhor fale conosco. Nós cantamos aqui que nós queremos ouvir a sua voz, que nós queremos ver a sua face, que nós queremos prosseguir para o alvo. Nós pedimos aqui, Senhor, enquanto cantávamos e louvávamos o Teu nome, que o Teu Espírito, Senhor, ficasse à vontade no nosso meio, que Ele reinasse aqui, que Ele trouxesse a presença, a glória, trouxesse a mentalidade, os sentimentos, os desejos do alto, de Deus, para a nossa vida. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Ninguém pode ocupar o Teu lugar. Ninguém é apto para isso, Senhor. Nos ajude, fique conosco, fale ao nosso coração. Apesar de mim, apesar da minha limitação, apesar da minha incapacidade de transmitir as coisas como o Senhor gostaria, como talvez eu gostaria, que o Senhor, apesar disso, haja, e que a sua voz, a voz do Pai, a voz de Jesus, seja ouvida aqui no nosso coração, em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deixa eu tomar uma água. O capítulo 9 de Marcos começa com uma profecia, e ele segue com o cumprimento dessa palavra profética uma semana depois. Uma profecia relâmpago. Jesus libera uma palavra profética, 6 dias depois ele cumpre. E é interessante que a vivência com essa profecia foi uma experiência de 3 dos 12 apóstolos. Só 3. O texto diz lá, Pedro, Tiago e João. E a experiência foi muito forte, e talvez Deus tenha escolhido os 3, porque eles fizessem parte do círculo de intimidade de Jesus. Todos os apóstolos andavam com Jesus, mas Jesus tinha mais intimidade com esses 3 homens. É por isso que eles tiveram essa experiência que os outros não presenciaram. Mas talvez também porque Pedro, Tiago e João, 3 homens
que acompanhavam Jesus e os outros discípulos, fosse porque eles fossem visionários, porque eles faziam parte de um núcleo que seria muito importante para a igreja, para as pessoas daquela época, logo em seguida a ressurreição e a ascensão de Jesus. Eles experimentam algo precioso, eles veem Jesus se transfigurar. E eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esse texto. E há algo muito importante que me chama muita atenção nessa passagem. E tem a ver com esse momento em que Deus aparece no meio dessas figuras preciosas, importantíssimas para o povo judeu, que é Moisés e Elias, e no meio dessa nuvem, Deus fala de maneira muito clara, e é engraçado porque ele fala de voz audível, nem sempre que Deus fala a voz é audível, mas aqui a voz é audível, e a cena poderia ser uma cena cinematográfica, porque assim, eles estão num monte, no alto do monte, uma coisa completamente atípica acontece, Jesus fica iluminado, as roupas de Jesus ficam iluminadas, e eles veem aquela cena, né, ficam estarrecidos, e ali no meio, Deus fala algo muito importante. Deus fala, vocês precisam escutar Ele. A Ele ouvir. Escutem o que Ele diz. E eu fico perguntando para mim, e gostaria de lançar essa pergunta para você, por que será que Deus é tão enfático com Pedro, Tiago e João, quando levou esses homens para aquele alto daquele monte e disse isso? Eles estavam com Jesus. Jesus era o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. Estavam caminhando com o Senhor. Mas aquele momento foi chave. E aquele momento aconteceu depois que Jesus tinha anunciado que ele ia morrer, que ele ia sofrer. Então era um momento assim muito importante. Tinha uma lição muito grande aqui. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é o seguinte, que eu acredito que Deus foi tão claro, tão preciso em dizer a ele ouvir, porque o Pai, Jesus e o Espírito Santo sempre souberam que no mundo, desde o início da história da humanidade, a gente ia ter que aprender a lidar com as muitas vozes que existem nesse mundo. E ali não era diferente. Essas vozes, elas são como ruídos que atrapalham a nossa comunhão com Deus. São ruídos que nos afastam do coração de Deus, que tiram a gente da intimidade com Deus. E como nós somos fáceis de sermos distraídos. Você concorda comigo? Como é fácil a gente perder o foco. Como é fácil a gente entrar num lugar como esse e olhar para a letra de uma música e começar a cantar com os lábios, falar, sair som da boca e a nossa mente está em outro lugar. Como é fácil a gente talvez agora ouvir por alguns minutos, bons minutos, uma palavra e a gente também ficar focado em outra coisa, preocupado com outra coisa. Como é fácil a gente dar lugar para o inimigo, quando na verdade aquele lugar que a gente está dando para ele já tem um dono. Dar lugar no coração da gente para o inimigo, quando na verdade o nosso coração deveria e deve ser somente de Jesus. Essa tendência à distração não é uma experiência que eu tenho, é minha e é sua, eu tenho certeza disso. E eu acho que Deus quer também trabalhar com a gente e nos tratar em relação a isso. No jardim do Éden, as coisas estavam tão claras. Deus já tinha dito tudo que precisava dizer para aquele casal. Olha, esse jardim, tudo aí que vocês estão vendo aí é de vocês. Curtam, aproveitem, cultivem. O trabalho é gostoso, o relacionamento é gostoso. Comam de tudo. Olha que coisa, olha que pomar maravilhoso. Olha esses rios aí. É de vocês. E olha, todo final de tarde eu vou vir aqui. Vou vir bater um papo com vocês. Só vou te pedir uma coisa, tá, Adão, Eva? Faz uma gentileza para mim. Não se mete com aquele negócio ali, não, porque aquilo ali não é legal. Era um teste, gente. Era uma prova.
E só isso. Eles tinham 99,9% de chance de não errar. E o 1% que eles tinham, eles escolheram. Como é fácil a gente se distrair. A serpente vai lá, se apresenta. Eles acham interessante, imagina uma serpente falar. Eva, né, na cena, pá! E ela começa a bater um papo, dá ouvido, e fica ali, né, o fruto é interessante, e logo mais ela está engodada, enganada, ela é, eu diria assim, tomada por um pensamento completamente equivocado, começa a discutir, questionar o que Deus tinha falado, e ela entra naquela, Adão entra também, e aqui não é uma questão de quem é a culpa é dos dois, eles fizeram a mesma coisa, escolheram as mesmas coisas. Os dois foram repreendidos e disciplinados pelo Senhor. Mas não foi assim só no Éden. Quando Deus tirou o povo do Egito, depois de 400 anos de escravidão, você lembra que eles passaram por muitas experiências difíceis. 400 anos de escravidão, gente. É geração atrás de geração acostumada a amassar barro, não ter oportunidade, ter tudo muito limitado, vivendo subjugado. Deus faz coisas preciosas, maravilhosas, poderosas, tira aquele povo, manda aquele povo marchar. Vamos, vocês vão, eu vou levar vocês para um lugar maravilhoso, lindo, e nessa caminhada eles estão indo, passa-se algum tempo, e aí Deus chega para Moisés e sobe aqui no monte, Moisés, eu tenho um papo para ter com você, eu quero te dizer algumas coisas, eu quero deixar com você algumas orientações assim importantíssimas para você e para esse povo que não é povo, se tornar um dia uma nação. Então sobe aqui no monte, avisa ao pessoal aí que não é para ninguém subir, é só você e o Arão lá e Josué, eles ficam um pouquinho mais embaixo, porque o meu papo é com você. E naquele meio, e naquele tempo, o que acontece com o povo? O povo esquece do que tinha vivido, esquece da mão poderosa de Deus tirando eles do Egito, esquece que Deus estava tratando com Moisés, acha que Deus está atrasado demais, esse negócio de Moisés ficar lá no alto do monte, a gente aqui não está legal, vamos fazer o seguinte, vamos levantar uma oferta aqui, pessoal, quem tiver ouro traz aqui, porque nós vamos fazer um brinquedo para a gente, um negócio, a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível ficar esperando uma coisa que a gente não está entendendo, vamos fazer um bezerro, que é mais fácil ter um bezerro de ouro, e faz o bezerro, que tem toda uma simbologia para a questão do Egito e tudo mais, não é o caso de entrar nisso, o povo se distrai. Aí agora a gente está em Marcos, uma história no Novo Testamento, verídica, e a gente vê Marcos registrando essa cena espetacular, e a gente vê 3 discípulos distraindo-se, perdendo o foco, maravilhados e apavorados ao mesmo tempo com o que estavam vendo, mas com a cabeça bagunçada, sem entender. E é interessante porque uma semana antes, lembra que a gente leu ali? Vocês vão ver o reino de Deus, tem aqui pessoas, chegar com poder 6 dias depois. Então assim, uma semana antes, Pedro havia sido repreendido por Jesus. Porque também ficou distraído. Distraído com o que ouviu de Jesus. Concentrado com as emoções que ele tinha, com a ideia humana dele sobre o que Jesus estava dizendo para ele. Jesus estava dizendo para ele e para os discípulos, gente, está chegando a hora, eu vou sofrer, vocês vão me ver sofrer, como vocês nunca viram uma pessoa sofrer, eu vou morrer, agora escutem, eu vou ressuscitar. E Pedro, temperamental, impulsivo, muito honesto, muito genuíno, muito transparente, muito verdadeiro, não segurou a onda e falou, para Jesus, pelo amor de Deus, para com isso, tira esse negócio, esse pensamento derrotado, derrotista, tira essa angústia do seu coração, que morrer, para que morrer? Fica vivo, a gente quer o Senhor vivo, é melhor o Senhor vivo do que o Senhor morto. Não faz isso não, não vai para aquela tal de Jerusalém lá não vai que a gente não quer ver você sofrer. E Jesus dá uma lapada. Jesus diz a Bíblia que ele olha para os discípulos, mas ele fala para Pedro, afaste de Satanás. Eu acho legal isso, eu não sei se é bem assim, mas fazendo uso da imaginação, eu acho que ele não olhou nos olhos de Pedro e falou, Satanás está repreendido. Não,
Ele olhou geral e falou: Satanás está repreendido. E repreende Pedro, porque Pedro parecia estar pensando e desejando uma coisa bacana, mas ele estava se colocando contra os propósitos de Deus na vida de Jesus, contra a salvação da humanidade. E Jesus discerne aquele pensamento e até diz para ele: Pedro, você está pensando como homem, somente como homem. Você está carregado de sentimentos aparentemente bons. Você está preocupado com que eu vou morrer? Mas não era isso. Pedro fica nessa aí, tendo que aprender essa lição. Com a gente não é diferente. A gente olha esse texto e a gente pensa: será que teria sido diferente comigo? Não, nós não faríamos diferente. Nós também hoje temos muitas coisas que estão roubando a nossa atenção. Eu acho que certos sentimentos que nascem no nosso coração, certas ideias que nascem no coração da gente, certos desejos ou interesses que são muito fortes dentro do nosso coração, muitas vezes são distrações ou vozes, se a gente pode chamar assim, que estão ali latejando ou estão sussurrando na nossa vida e podem nos tirar a atenção, o foco e nos tirar do centro da vontade de Deus. Jesus disse que a ilusão das riquezas pode tirar o nosso foco de Deus e nos tirar de perto do Senhor. O Senhor disse que a nossa preocupação com o nosso sucesso pessoal ou sermos as pessoas mais famosas do mundo podem tirar muita gente do caminho. A gente sabe que certos prazeres que a gente tem, normais, mas fora do tempo, com pessoas equivocadas, pode nos tirar a atenção, o foco de Deus e de Jesus. E às vezes, pasmem, até o cumprimento de uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida pode gerar um problema de distração e pode me tirar da intimidade com Jesus. Aí você pergunta por quê? Porque às vezes Deus fala alguma coisa e a gente acha que aquilo que Deus está falando vai se cumprir no nosso tempo, do nosso jeito e como a gente quer. Um exemplo disso é Moisés, que eu acho que o pastor Cleves, o pastor Jimmy comentou. Você vai ser o libertador do povo. Sou eu mesmo, agora eu entendi, é comigo a coisa, não tem como escapar, então vamos lá, começar a libertar o povo. Ele era o libertador, mas a forma da libertação dele estava equivocada. Gerou muitos problemas para a vida de Moisés. Não ter concentração, respeito, dedicação, sensibilidade à voz de Deus. Portanto, a gente tem que ter cuidado, porque as vozes, essas que eu mencionei, interesse pessoal, ilusão de riquezas, fama ou qualquer outra coisa, ainda continuam sussurrando na nossa vida. Essas vozes são internas e essas vozes são externas. Mas o intuito dessas vozes é sempre o mesmo: nos afastar da intimidade, da comunhão, retardar o propósito de Deus na nossa vida ou para aqueles que a gente, com aqueles que a gente convive, que a gente ama. Então a gente tem que ter cuidado. Quais são, uma pergunta, as vozes que nesses dias estão atormentando o seu coração ou o meu coração? O que está gritando dentro de você? Te tirando a paz, o foco, a alegria, a tranquilidade, a sensibilidade para você perceber ao Senhor. O que está gritando? Ou o que está sussurrando no seu ouvido? Eu sei uma coisa: a gente tem que aprender a silenciar essas vozes. A gente tem que aprender a ordenar a nós mesmos o seguinte: não, eu não vou me sujeitar a esse pensamento, eu não vou ceder a essa sensação, eu não vou realizar o que está no meu coração, eu não vou fazer isso, porque eu sei que o meu Senhor, que o meu Jesus não vai se alegrar com isso, eu sei que isso vai ser ruim para a minha vida. Então você aprende, pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo,
a não ser dominado por essas vozes, mas a dominá-las, a submetê-las ao crivo de Jesus. E aí você evita muito problema, e eu também na nossa vida. Então o que a gente precisa fazer? Ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz do bom pastor. Deus sabia que na história da humanidade nós seríamos e seremos incomodados com essas muitas vozes. Agora há uma segunda coisa aqui, que para mim é muito clara, quando Deus fala aos discípulos naquele monte, a Ele, como quem diz, e somente a Ele ouvi. E tem a ver com o fato de que a igreja, e aqui uma coisa bem específica mesmo, a igreja, o corpo de Cristo, seria também tentado a trair esse Senhor, que é o Senhor Jesus. A igreja sempre foi tentada a isso. E ela tenta trair, ou ela permite essa traição, através da criação de figuras, vamos dizer assim, que querem ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. É por isso que Elias e Moisés aparecem ali, porque para o judeu, Elias e Moisés eram figuras de autoridade, eram homens que remetiam para aquele grupo, para aquelas pessoas, para os judeus de um modo geral, toda uma história de décadas, séculos. Eram as figuras maiores, eram os ícones do judaísmo. Moisés, o homem da lei. Elias, o homem das profecias. Moisés, o homem que aqueles que quisessem seguir ele iam ter que pensar, estudar, raciocinar muitas leis, muitos mandamentos, muitas regras, muita necessidade de concentração, de intelectualidade. Elias, um cara que mostra o poder de Deus, faz descer fogo do céu, um cara que mexe com o coração daqueles que são sensíveis, sabe o que é? O sobrenatural, que querem os sinais de Deus. Um representa a lei maior, o outro o poder. E naqueles dias é interessante que a Bíblia diz, se você continuar lendo para frente um pouquinho, que os judeus estavam esperando que Elias voltasse, ou que Elias aparecesse de novo. Porque antes de o Messias vir, e que não veio até hoje para eles, Elias tinha que vir. Então assim, eles estavam antenados com os sinais, eles queriam mais sinais. Aí a gente pergunta, tá, o que tem a ver isso com a igreja? Tem a ver porque essa cena se deu no meio de 3 pessoas íntimas de Jesus, que estavam fazendo parte do início da igreja enquanto igreja, Novo Testamento, corpo de Cristo, vinculada a Deus como filhos de Deus, ligados a um Pai eterno, porque até então não era assim. E aí aquela cena acontece na frente daqueles homens, com essas 2 figuras preciosíssimas, importantíssimas na história do povo de Israel, na história da Bíblia, e a gente pergunta, e a gente? A gente também corre esse risco de criar figuras ícones, homens ou mulheres que a gente possa recorrer a eles para que eles digam o que a gente quer ouvir, digam ou confirmem o que a gente quer e já decidiu fazer. Sabe quem são esses ícones na vida da igreja? São aqueles homens que, sempre que você precisa de uma resposta, você vai a eles para ouvir. Deixa eu ver o que Moisés tem para me dizer. Deixa eu ver o que Elias tem para me dizer. Deixa eu ver o que fulano. Deixa eu ver o que pastor A, B, C, sacerdote A, B, C. Homens mortais. Esses homens que são muitas vezes homens de Deus, ou mulheres de Deus, como você, se é de Deus, é um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles se tornam como oráculos.
Deixa eu ver qual é a opinião dele sobre esse assunto. E é assim que eu vejo que Deus chega e fala, é para ouvir ele. Vocês estão vendo aqui? Moisés e Elias, estão vendo aqui esses caras que são o ó do Borogodó, os caras que têm a palavra, os caras que tiveram vendo Deus lá meio que quase face a face. Está vendo ali? Esse cara que vocês consideram o profeta dos profetas. Vem uma nuvem, apaga a figura dos dois e Deus fala, esse que vocês estão vendo agora, só esse, que agora vocês não estão vendo mais ninguém, conversando com ninguém, esse, aliás, é a pessoa, é o meu filho querido, amado, e é a ele que vocês têm que ouvir. A gente busca esses ícones antes de buscar a Deus. Deixa eu ver, eu estou com uma dúvida aqui, se eu devo fazer isso ou aquilo, ou o que a Bíblia diz sobre isso. Então a gente não vai e ora a Jesus, não lê a Bíblia, a gente vai a esses ícones, porque eles são ícones que estão na mídia, eles se tornam oráculos. Eu vou primeiro ouvi-lo, depois eu vejo se o que ele falou eu concordo ou não. Quem sabe eu até vou olhar a Bíblia para ver se o que ele falou está na Bíblia ou não, mas a gente vai lá beber lá, na fonte deles. A igreja tem muito disso, gente idolatrando gente e gente gostando de ser idolatrada. Gente falando da parte de si mesmo, não da parte do Senhor. E é engraçado porque às vezes esses ídolos são, sabe o quê? Sonhos, são métodos, são familiares, podem ser títulos, podem ser certos amigos, podem ser movimentos, pode ser qualquer coisa, gente ou coisa que atrapalhe essa intimidade, essa afinidade, essa necessidade de se familiarizar com a voz de Deus. Sabe por que a gente busca isso? Porque é mais fácil, é muito mais fácil ligar um canal, uma TV, um laptop, um tablet, é muito mais fácil ir em alguém do que parar, abrir a palavra, orar, ler, estudar, pensar, trocar informação com quem nos conhece, com quem a gente conhece. Isso é mais difícil, toma mais tempo, lógico. E a gente vive num mundo tão agitado, né, gente? Vamos conectar com Deus. Será que alguém vai inventar um equipamento para a gente se conectar com o Senhor direto? Aperta um botão e Deus vai aparecer ali. Não vai acontecer. Então, essa prática de buscar pessoas para ter respostas antes de buscar a Jesus é uma prática ruim, nociva. Tem alguma coisa contra você ouvir uma boa mensagem, uma boa palavra de quem quer que seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Não tenho nada contra, mas faça isso depois de ouvir a Jesus, de ouvir a Deus, de ir ao Senhor, de falar com Ele, de pedir que Ele abra os seus olhos, de ler a palavra, de falar com alguém que você conhece e que conhece você. Você vai correr menos risco, com certeza. Então a gente tem que fugir dessa ideia, desse pecado, de ter ícones ou ídolos, seja o nome que você queira dar, seja ele vivo ou seja ele morto. E a última coisa, finalizando, para a gente partir para a ceia, para ter comunhão entre a gente com Jesus, é o seguinte, é que eu creio que Deus falou claramente isso aqui, a Ele ouvir, escutem o que Ele diz, porque naquele momento era necessário deixar nítido para os 3 discípulos que eram visionários e que eram da intimidade do Senhor, porque eles iam propagar isso, que só Jesus, não é uma palavra minha, é uma palavra do Pai, é a Ele que eu e você temos que ouvir. Da mesma forma, você não tem que ouvir Ele depois de me ouvir, você tem que ouvir Jesus sempre. E enquanto eu ou alguém, o líder da célula, ou um pastor que você admira lá na internet está falando, se você não aprender a ouvir Jesus, você está entrando por um caminho perigoso.
E aí Deus fala assim a ele, porque Jesus queria dizer, Deus, o Pai queria dizer, Jesus, o meu filho, que eu tenho prazer, que eu amo, ele é a única fonte verdadeira de vida, ele é a autoridade suprema, ele é o pastor e bispo, ou supervisor, ou dono da minha vida e da sua vida. É a ele que vocês têm que ouvir. Pedro, Tiago, João, presta atenção. Apaga. Você viu que eu passei uma borracha e apaguei agora essas figuras que vocês viram conversando? Não tem mais nada a ver com isso. Esquece. Agora, daqui para frente, é Jesus. E é engraçado porque depois que Deus fala que é Jesus, o Pedrão, que é gente boa demais, um homem de Deus, ele se empolga. Deus falou a ele, sabe o que ele faz? Ah, Deus, coisa boa, esse negócio aqui é demais, vamos, né? Vamos construir umas barracas aí, vamos fazer uns monumentos, vamos fazer um altar aqui, Senhor. Senhor, 3 barracas, imagina, você, Moisés e Elias, e a gente fica fora da barraca, mas o negócio é que a gente está aqui perto, não vamos sair daqui não. Só que dessa vez, presta atenção numa coisa, sabe quem repreende a Pedro? É Deus, dando essa ordem para ele. Psh. Pedro, de novo, cara, você está falando como alguém que está maravilhado, você está falando como alguém que fala na carne, você está falando como alguém que não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, não existe outra fonte, não existe como você ser saciado, não existe como você ter paz, alegria, não existe como você ser pleno, não existe como você ser uma pessoa de convicção profunda em relação a Deus, se eu e você não aprendermos a ouvir a voz de Jesus. Jesus é superior a todos, Jesus é suficiente para todos, em Jesus existe tudo o que Deus é, em Jesus está a plenitude de Deus, e Ele é o ser humano perfeito. Então é Ele que eu tenho que seguir, é Ele que eu tenho que ouvir, é Ele que eu tenho que aprender a ouvir. E aí, eu vou deixar para uma outra mensagem, que nem está aqui anotado, que Jesus fala de muitas formas, enquanto algumas coisas acontecem. Então, assim, enquanto a gente está refletindo na palavra, meditando na palavra, Jesus pode estar falando com você uma coisa bem específica. Mas não pense que a voz de Jesus é essa voz que vos fala. Ou a voz de Jesus é tudo o que eu falo para você. Não, eu tenho consciência que não é. Eu sou um seguidor de Jesus, como você é seguidor de Jesus. Eu oro, peço ao Senhor que use a minha vida, mas é Jesus. Por favor, ouça Jesus no louvor. Ouça Jesus quando alguém estiver ministrando a palavra. Ouça Jesus quando você estiver caminhando na cidade. Ouça Jesus quando você estiver na internet. Ouça Jesus. Ele quer revelar para você quem Ele é. Ele quer revelar para você os planos dEle. Para isso, abra seu coração. Apague os ícones. Silencie as vozes, os ruídos. Aceite o jeito que Ele quer se revelar para você. Não resista ao que Jesus está falando com você. Registre o que Ele disse para você. Guarde, note. E acima de tudo, se você quer conhecê-lo realmente, obedeça. Porque a obediência ao que Jesus diz a você é o que vai fazer a sua vida ser diferente. Se a gente agir assim, a gente vai experimentar a vontade de Deus de uma forma bem peculiar. E a gente vai beber da fonte. E a gente vai crescer com saúde, dependendo exclusivamente do Senhor. Eu queria que a gente orasse, antes de passar a palavra para o pastor Cleves, pastor Jimmy, para a gente tomar a ceia. Queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que Jesus está falando com você, não porque eu estou falando. Longe disso. Quem sou eu? Seria fulminado aqui em cima de achar que eu sou porta-voz
de Jesus. Sou um irmão, um servo, como você. Mas eu sei que Jesus está falando com você. Eu sei que no fundo, você não só precisa, mas é isso que você quer. Eu sei que se você já teve essa experiência de ouvir Jesus, e a gente vê isso acontecendo, você sabe como é bom ouvi-lo. E às vezes Jesus fala de uma forma que não tem som. É como uma noite que declara, né, a outra noite, algum entendimento, alguma sabedoria, alguma criatividade de Deus. É como um vento que sopra. Mas eu sei que Ele fala. E que quando Ele fala, existe uma convicção profunda. E com a convicção, existem os resultados da voz de Jesus na sua vida. Sabe, eu queria te pedir isso nessa noite, como seu irmão, também como um dos pastores da comunidade, para que você saísse nessa noite daqui, só com essa frase. Escreva no seu coração, escreva na sua mente. Zé Ernesto, a Ele ouvir. Zé Ernesto, escute a Jesus. Não é uma questão de conhecer coisas, decorar textos. Não é uma questão de conhecer a Bíblia de capa a capa, embora seja muito importante estudá-la. É uma questão de conhecer Jesus. Discernir a voz dele. Senhor, eu só peço isso ao Senhor nessa noite, de forma bem simples, que o Senhor se faça ouvir no coração dos meus irmãos, no meu coração. A gente não precisa que Moisés nem Elias apareça, nem ninguém apareça para a gente. A gente sabe claramente o que o Senhor está dizendo. Que a gente ouça a sua voz. Essa voz traga vida eterna, traga paz, traga direção, traga saúde, traga convicção, traga, Senhor, tudo que Jesus é. Porque a voz de Jesus também é como o som de muitas águas. Ela é poderosa. E é uma voz que não humilha, que não condena. É uma voz que liberta, que traz vida, que traz transformação. Pai, eu posso passar o resto da minha vida falando aqui. E se eu mesmo ou os meus irmãos não ouvirmos a Jesus, nós vamos, ó Deus, perder muito dessa vida. Por isso eu te peço, Jesus, fale ao nosso coração. Em teu nome nós oramos. Amém, Senhor.